que é bem singular, né? Falando de singularidade, é bem singular fazer o primeiro episódio com vocês, depois de um ano fazer o 37º também, acho que é bem legal. E engraçado que no primeiro a gente falou sobre metaverso, estava no hype do metaverso, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ChatGPT e um pouquinho desse hype, tudo que vai transformar. Na minha opinião, ele é muito mais promissor do que o metaverso foi. Os dados já mostram, né, a valorização do mercado e tudo mais, já mostra essa questão de investimentos alocados para a inteligência artificial já vem se mostrando relevante há um certo tempo, mas agora com essa tecnologia generativa e transformer, acho que vai mudar bastante coisa. E o ChatGPT, assim, em números, ele foi absurdamente, assim, chamou muita atenção, né? São 100 milhões de usuários em 2002, eu não lembro agora a data, mas, cara, é muito 100 milhões de pessoas para mexer numa ferramenta assim, recém-lançada, né? Ele é de novembro, acho que lançou, né? E o que é legal disso também é que foi a primeira, vamos tratar isso como ferramenta, tecnologia igual a ferramenta, né? A ter mais adotantes iniciais em menor espaço-tempo. Exato. Então a gente chegou a um número de 1 milhão aí, bem mais rápido do que qualquer outra rede social e ferramenta, né? Então isso foi importante também. Por aí já dá para a gente entender esse nível de, quando a gente fala de adotantes iniciais, né? De quem começa, os early adopters que começam a utilizar e não sabe se vai dar certo. Nesse caso, assim, todo mundo já olhou, não, isso aqui dá certo, resolve um problema para mim já. Fala, me ajuda aqui na escola, me ajuda aqui, isso aqui eu já entendi. Criar um trabalho de ciências, né? Diferente, sabe, quando você vai entrar na água, você não sabe se tá frio, assim, você coloca um pezinho, assim, pra saber, não, cara, isso aqui salva a minha vida, cara, faz o meu trabalho aí, resolve, né? Então, acho que veio pra ficar mesmo, então. Com certeza. Você falou, desculpa, mas você falou assim, por exemplo, da questão do hype, né? Das ondas que a gente vê. O quanto que o ChatGPT ele pode ser uma nova onda, né? O metaverso, a gente sabe que no Brasil ele teve milhões de adeptos, aí teve uma crescente e agora ele está, não sei se estabilizado ou se numa queda. E o ChatGPT, até que ponto ele pode ser um outro momento, assim, A gente vê muito isso aqui no Brasil, né? A gente sabe que lá fora o comportamento ele é diferente, né? Sim. E aqui o comportamento no mercado nacional é um pouco diferente disso. Eu vejo o ChatGPT diferente do metaverso, que ainda a gente precisa de muita coisa para o metaverso acontecer, melhorar a realidade aumentada, melhorar a nossa realidade virtual, melhorar a acessibilidade em relação à nossa internet em si, a web, né, 3.0 e tudo mais. O ChatGPT ele já traz uma acessibilidade maior, né? Que você precisa ter conexão com a internet, fazer uma conta e aí a mágica acontece. Então, por si só, isso já acaba sendo mais fácil. Uma outra analogia fazendo do ChatGPT para um chatbot normal, para um outro assistente virtual que a gente utilizava antigamente, né? Acho que o grande diferencial é que você vai conversando com ele, você tem realmente uma pessoa, parece que tem uma pessoa do seu lado te ajudando, né? E na história da humanidade, essas revoluções cognitivas que a gente teve, essa mudança de comportamento que a gente teve, foram esses momentos que fez a gente pensar de uma forma diferente. Então, quando a gente ia para a escola e pensava e tinha que estudar um livro, tinha que... Né, eu não sou da época da Barça, mas eu ouvi falar muito sobre isso e tudo mais. Eu acho que a nossa visão ela era diferente em relação... A gente precisava imergir e, não sei, acho que é o caso de vocês também. A gente olhava para essa tecnologia da época, do livro, da descoberta e tudo mais, como uma única resposta para aquilo. Para a gente era a verdade absoluta. O que o professor falava, o que estava escrito no livro, a gente não contestava nada. Hoje a gente contesta Google para saber se é verdade o que a gente está pesquisando e agora a gente vai começar a contestar. Tem muita gente falando, bom, mas tem muita coisa igual essa brincadeira que a gente fez no início da apresentação, tem muita coisa falsa dentro do ChatGPT, ele tem um certo que a gente chama na tecnologia de alucinação, então ele tem esse viés cognitivo de ter alucinações. Fala, pô, mas ele está melhorando, ele está aprendendo, diferente de outras tecnologias que a gente sabe que precisava de movimentos externos acontecerem, né? Sim. Esse daí é E assim, um ponto que eu acho bem importante em relação ao que eu falo, pô, ele veio para ficar. Eu acho que tudo que a gente viu como uma coisa básica antigamente, na realidade era tecnologia. E aí hoje é uma ferramenta pra gente, qualquer coisa, uma faca, uma pedra, qualquer coisa que a gente utilizou lá atrás, né, e era uma tecnologia, hoje é simplesmente uma ferramenta. Eu sinto que o ChatGPT ele vai ser dessa forma, só que ele vai evoluindo. Então, o que ele vai se tornar, a gente pouco sabe. O que a gente já sabe que no dia de hoje, que a gente está fazendo esse podcast, já tem um anúncio
para a versão 4 dele, né? Então, a gente está no ChatGPT 3, a versão 4 ela já traz uma outra visão, que é uma visão multimodal das coisas. Então, nos próximos dias a gente vai receber uma informação onde que ele não vai só avaliar e ser nosso amigo em relação a textos, ele vai avaliar imagens, ele vai entender o que está dentro das imagens e tem um burburinho falando sobre vídeo também, né? Então... É uma coisa que eu li a respeito do ChatGPT também, das formas como ele pode ser utilizado de maneira incorreta, por exemplo, para geração de código malicioso, né? Sim. Você fala assim, eu gostaria que você escrevesse um programa, sei lá, um ransomware, algum programa malicioso, e ele tem essa possibilidade, essa, né? E é muito louco, né? Porque a gente vai construindo e desconstruindo isso, né? Enquanto tá o cara fala que eu preciso burlar o ChatGPT, constrói aqui, vamos acabar com o mundo e tal. Tem o outro lá falando, nossa, tem alguém tentando acabar com a gente aqui, vamos escrever o contrário para que se ele coloque isso aqui, que isso daqui não dê certo, né? Então, é uma briga, cara, desde que mundo é mundo, né? E até, seguindo o exemplo do livro que eu tava falando, uma mudança cognitiva muito grande na história da humanidade, porque antes dessa descoberta, antes da gente ler e sentir que tem alguém lendo junto com a gente, tem um ser, né, onipresente com a gente, assim, eu começo a imaginar as coisas, a forma com que a gente tinha de expressar era só na fala. Sim. Então, imagina, a partir do livro a gente mudou o comportamento, a gente mudou a forma com que a gente aprendeu, a gente começou a registrar as coisas e tentar pensar como as pessoas que escreveram isso quando escreveram. Acho que isso é revolucionário, né? E o acesso a isso era difícil, né? Você tinha que ir para uma biblioteca, você tinha que fazer pesquisa, às vezes a sua fonte eram 2 livros diferentes, você não tinha uma terceira opinião, às vezes você nem tinha uma segunda opinião para discutir sobre determinado tema, né? É isso, cara. Agora, eu como futurista, eu acho que, né, até explicando um pouco do que eu faço, é olhar para esses sinais desses movimentos que estão acontecendo no mercado e olhar para o futuro e tentar trazer aqui para o presente agora né, quais são as opções, porque a gente tem possibilidades, né, a gente pode acreditar que o futuro é uma linha reta, ele é extremamente linear, ele não é nada linear, né? Então, se eu olho para isso, dentre essas opções, uma das coisas que eu tenho certeza e que é verdade é que o ChatGPT, ele é generativo, tá no nome dele. E generativo, ele trabalha a partir de padrões já existentes. Ele constrói algo novo através de algoritmos, através de machine learning, só que ele utiliza padrões já existentes. Então, concorda que a gente está construindo o nosso presente com dados do passado com ele. Sim. Por isso, quando a gente comenta, para que você está utilizando o ChatGPT? Porque eu prefiro ser protagonista, de utilizar minha criatividade para buscar coisa nova, para tentar me reinventar. E se eu precisar de um assistente em relação a determinado assunto, eu poder construir alguma coisa junto, do que simplesmente eu ficar me adaptando o tempo todo, né? Aconteceu o ChatGPT, deixa eu me adaptar aqui. Deixa eu ver como eu ganho dinheiro com isso. São esses recursos de curto prazo que a gente já sabe que acaba ferrando a nossa história, né? Sim, sim. E bem nessa linha que você falou que assim, esse conflito e tudo mais, hoje no almoço o pessoal tava testando, que eu falei que ia gravar, e aí o pessoal tava assim, então vamos ver se ele é bom mesmo. Aí começaram lá. A Terra é redonda? Não, a Terra é linear? Aí ele trouxe lá. A Terra não é linear, trouxe vários estudos, não sei o que mais. Aí começou a questionar, aí chegou uma hora que ela falou assim, eu não posso contribuir mais com isso e encerrou. Tipo quando você encerra a conversa, ela encerrou, cara. Derrubou a conexão, acabou a conversa, não quero mais me... Nossa, desculpa, não vou entrar no quesito terraplanismo. Exatamente. Né? Exatamente. Então a gente olha assim e fala, cara, ela já consegue até ver que dependendo do que for, dá pra interromper a conversa, porque dependendo do que não sei se não tinha alguma coisa pra ela escrever, pra falar ali no caso, né, pra escrever, ou se então foi alguma coisa assim que é melhor parar por aqui antes que, sei lá, né. Possivelmente, se a gente olhar para a análise da construção, né, uma tecnologia nova de 2019, final de 2018, começo de 2019, mas para essa construção que a gente tem agora de dados, a gente tem dados até 2021 só. Né? O banco de dados é até 2021. E ele está sendo construído, está sendo reinventado junto com o que a gente está construindo. Acho que essa é a maravilha realmente de machine learning, né? A gente ter o aprendizado de máquina junto com a gente. Mas acho que o próprio nome já fala bastante sobre isso, né? A gente tem um design generativo, tem uma forma generativa de pegar esse padrão já existente e construir algo novo através
de algo que já foi treinado, no caso por humanos, ou seja, o banco de dados inicial até o final de 2021, quem deu foram seus criadores, você pode pegar dado daqui, e aí com isso você vai transformar, que aí vem do T. Então, acho que explicando, né, para a galera que está assistindo e entender um pouco do chat GPT, a gente está olhando realmente para um chat que ele é mais humano em relação a esse comportamento com a gente, de poder decidir, diferente de um chatbot até alguns meses atrás que era a grande utilização, que a gente tinha que ensinar ele a responder tudo que a gente queria. Então, passava por uma árvore lá onde eu tinha que escrever tudo, né? A gente chegou a trabalhar com isso na empresa, então, a gente fez várias árvores em relação às possibilidades, a pessoa escrever uma palavra errada, ou essa palavra é igual a essa palavra, enfim, ficava enorme isso. Agora não, o ChatGPT simplesmente a gente pode, ainda mais com essa nova atualização dele, multimodal, eu vou poder simplesmente colocar uma imagem e ele vai funcionar como um wiki, assim, falando, o que é essa imagem? O que é esse print que você colocou aqui? Significa o quê? Ele vai falar, esse print aqui é o print da tela X do site tal, que fala sobre isso, isso e isso. Muito louco isso, né? E você que é um cara, assim, que estuda muito criatividade também, como você acha que, agora, olhando para o chat GPT, a galera toda lá, como que isso pode impactar ou não na criatividade? Até falando um pouco do que a gente estava falando fora do ar, que depois de séculos o QI diminuiu, né? Sim. Inclusive, é um dos cortes que a gente tem, né, do seu primeiro programa, falando a criatividade é um dom. Você se lembra dessa pergunta? Até que ponto, por exemplo, o chat GPT pode interromper essa criatividade ou gerar pessoas que pensem menos e dependam mais da máquina para gerar algum tipo de conteúdo, por exemplo? Cara, essa pergunta é a pergunta de milhões, mas ela é muito boa. Porque nos últimos anos o que eu venho estudando de criatividade são as formas com que ela se manifesta dentro de nós, né? Então a gente tem uma criatividade que ela é mais interior, é uma criatividade que leva a gente mais a um estado de essência mesmo, em operar. Então a gente fala muito de estado de flow. Então, quando a gente está no flow, a gente não vê o tempo passar, parece que a gente se conecta a tudo que acontece faz parte de um todo, e a gente fala, cara, que incrível isso que eu faço. Então, vocês podem fazer isso numa meditação, num esporte que vocês praticam, ou num livro que realmente vocês ficam imersos, tal. Então, eu acredito que essa criatividade nenhuma ferramenta vai conseguir tirar da gente. Então, e aí falando um pouco de tecnologia, a gente tem hoje já tiaras que levam a gente para um estado mais alfa, para conseguir meditar melhor, para a gente conseguir ter um estado de presença melhor e tudo mais, mas quem chega lá é a gente, sabe? Então, acho que desse lado a gente tem um nível de criatividade. Porém, a gente tem um outro nível de criatividade, que aí é essa criatividade mais voltada para a resolução de problemas. E muitas vezes problemas complexos, né? Então, o Fórum Econômico Mundial fala muito sobre isso, né? Que a criatividade é uma habilidade do século XXI para resolução de problemas complexos e tudo mais. Então, a tendência desse fator criativo de resolução de problemas complexos aumentar é iminente, gente. Olha o tanto de problema, olha o tanto de tecnologia, e aí entra quando eu brinquei sobre a transversalidade. Olha o tanto de tecnologia se confrontando como nunca. A gente tem biotecnologia, a gente está olhando para CRISPR e, ao mesmo tempo, a gente está reinventando a forma neural com que a gente escreve um texto. Então, isso tem um impacto muito grande. A gente utilizar isso ao nosso favor, eu acho que muda o jogo. Só que não muda essa primeira parte aqui. Eu tenho que estar realmente conectado àquilo que eu quero, porque talvez, e aí falando na prática, né? Talvez, eu me torne um cara que encontrou a solução para ganhar muita grana aqui utilizando o ChatGPT para o resto da minha vida, tal, ou a tecnologia que vai vir a partir disso, só que eu seja um cara totalmente desconectado, escroto, que eu não estou preocupado com o que está acontecendo no mundo, né? É muito louco. Então, hoje eu, Vitor, eu não consigo ver as coisas meio que desconectadas, sabe? Quando começam a se desconectar, começa a me fazer mal. Então eu começo a falar, cara, vale a pena isso? Porque senão, tudo tem teu preço, né? Por quanto você se vende, né? E aí você começa a ver, cara, para isso aqui não vale a pena. Eu prefiro encontrar esse estado de flow, algo que faça mais sentido no meu dia a dia. Trazendo para um mercado mais... que a gente lidar no dia a dia, por exemplo, se a gente for pensar na medicina, né? Antigamente ela tinha... um generalista, né? Exato. Sim. E aí, cada dia que passa, a gente vai vendo um especialista em alguma coisa. Ela vai se abrindo cada dia mais a especialista do especialista do especialista. Então, assim, o que a gente percebe é que as ferramentas também,
elas vão fazendo esse cruzamento e trazendo cada vez mais ferramentas mais especialistas para determinados assuntos, né? Com e com certeza. isso vão surgindo novos profissionais, como por exemplo o próprio copywriter, que antigamente não se tinha um profissional copywriter, né? Hoje é uma das profissões do momento aí, né? Que o ChatGPT também gera um tipo de conflito, né? Exato. E coloca o ser humano, né, aí é uma das coisas que eu acredito muito, que coloca o ser humano no centro para ele poder escolher aquilo que resolve o problema dele e tudo mais. Aplicações, por exemplo, você deu o exemplo da medicina, mas a gente tem um exemplo disso no marketing, por exemplo. Né? Então, é um outro fator que com o ChatGPT, se eu uso um prompt, tem prompts mais avançados que eu já testei, que ele faz o mês inteiro de conteúdo de marketing para você. Em uma coisa que você pede, ele cria o calendário inteiro de conteúdo para você. Se você souber um pouquinho mais sobre isso, transforma isso numa tabela. Você manda hoje para um Canva essa tabela. Você importa essa tabela no Canva e ele constrói carrosséis de conteúdo para você em instantes. Você já vai mudando imagens tal, e tudo mais. Aí, pô, beleza. Essa é uma forma mais nível, né, easy, assim, que seria mais fácil. Mas a gente pode olhar para um Midjourney, por exemplo, que aí é onde a gente olha para o ChatGPT versão imagem. A gente criando os prompts pedindo para o Midjourney, né, para a galera que já acessou e quiser saber um pouquinho mais também, acho super legal. O Midjourney ele já fica dentro do Discord, mas dá para testar acho que até 25 imagens gratuitas, que você pode pedir para ele da mesma forma que você pede por ChatGPT, em inglês, você pede para o Midjourney, ele te dá imagens. Então, na prática, pô, Vitor, onde vocês utilizaram o Midjourney na empresa de vocês, por exemplo, para clientes e tudo mais? A nossa apresentação nova institucional, a gente queria uma cara para cada produto e serviço que a gente vende. Uma cara humanizada, mas algo que trouxesse uma essência. A gente criou imagens dentro do Midjourney com isso, sabe? A gente fez um vídeo, uma apresentação. E aí, falando um pouquinho mais de tecnologia, de possibilidades hoje para a galera, né? A gente fez um nosso vídeo junto com uma tecnologia chamada DID, que a gente criou o avatar no Midjourney. Esse avatar seria a nossa host, no caso, a nossa apresentadora da ThinkPlug. E aí a gente pediu para ela ler um texto, então ela mexe a boca e tal e tudo mais, né? No Midjourney a gente desenhou ela, levou ela para esse software, que é esse DID. E aí a gente colocou a legenda, ela falou o que a gente precisava, movimentando o rosto e tudo mais. Em português, a gente escolhe a fala dela. Então, em aplicações diárias, isso pra gente, antigamente, quanto que custaria? Contratar um locutor, fazer uma filmagem, contratar alguém da forma com que você gostaria, ou pedir para fazer um vídeo, né, no caso de uma ilustração, para fazer um desenho da forma como... Era muito caro isso. A gente consegue diminuir grotescamente assim, esse nível de acesso, né, e inovação para o dia a dia. Mas volto a dizer, com a gente no centro. A gente sabia o que a gente queria inovar, fazer alguma coisa diferente, trazer uma pegada do que a gente faz no nosso dia a dia também para a nossa apresentação. Uhum. E tu pensa assim, falando da gente no centro, aqui seria o ChatGPT, por exemplo, se ninguém for lá e dar um comando para ele. Exato. É sobre isso que a gente olha para a tecnologia e entende que se nós não tivermos bons operadores, no caso, bons criativos, pessoas criativas... aí é onde entra a nossa criatividade nata ainda, né? Exato, na essência de falar, pô, mas o que eu quero aqui realmente? Senão a gente não consegue extrair o melhor da ferramenta. E é louco isso porque tá dentro de nós também. Se a gente não sabe o que a gente quer, a gente não consegue extrair o melhor de nós. Entendeu? Então, o que tá dentro tá fora, sabe? Eu acho que é bem provocativo essa lição, porque hoje a gente tá num mundo de resultados rápidos, né? Pô, como que eu consigo atingir meu primeiro milhão mais rápido? Como que eu consigo ter os meus primeiros milhões de seguidores mais rápido? Como que eu consigo fazer isso daqui viralizar? E aí acaba virando um confronto com o que a gente vive no dia a dia nosso, que é, mas a vida não é assim, não é só sobre isso, né? Porque conta hoje em dia, né? Sim. E aí teve agora, né? Chegou o boom ChatGPT. Caramba, e agora? Jornalista vai sumir, né? Copywriter vai sumir, como que vai ser isso? Como que você vê, até mesmo por futuro, essa questão das profissões mesmo, né? Não só falando de ChatGPT no jornal, mas eu falo da tecnologia, até mesmo o que deve surgir por aí, que a gente imagina pequeno do boom que deve existir, né? O que a gente tem de dados e de sinais é que tem muito mais profissões
necessitando de profissionais específicos em áreas onde demandam mais criatividade, mais esse senso crítico de construção, algumas hard skills que são necessárias ainda nessa construção para se adaptar. Então hoje, um profissional que ele entende, vocês são de tecnologia, vocês são bons de saber dizer melhor que eu do que isso. Um programador hoje muda o jogo, muda de vida, muda a vida da sua família, se o cara se dedicar à programação hoje. Acho que nunca na história da humanidade a gente também olhava para isso. Um profissional sem ter que ser presidente de empresa, ter que, sei lá, inovar muito, ter o resultado hoje que um programador ele pode ter trabalhando, sei lá, né? Eu tô falando aqui, galera, tem muitas empresas legais no Brasil, mas a galera tá recebendo em dólar aqui no Brasil programadores, né? E fica incompatível, né? Esse lance de cargos e salários. Então, o que eu vejo muito nesse cenário, Leandro, é que as coisas estão mudando a certo ponto que até 3 meses atrás, você pode pesquisar agora, já tem uma profissão já onde eu contrato pessoas que sabem fazer um prompt do ChatGPT legal para conseguir ter os resultados, ou do Midjourney legal para eu conseguir ter os resultados, entendeu? Então, já surgiu uma outra profissão aqui, meio que invisível dentro disso, que não era comum. Sim. Então, na história da humanidade, assim, a gente já teve vários períodos. A Revolução Industrial mostrou muito isso pra gente, né? Então, pessoas que tinham que ficar colocando carvão nas máquinas no início. Não tem mais essas pessoas hoje, né? Então, acho que esses cenários, essas comparações que a gente faz hoje em dia, assim, muitas profissões vão se extinguir, aquelas manuais principalmente, a gente olha sempre para esse lado mais criativo, mas o tanto de profissões que vão surgir necessitando dessa parte mais de desenvolvimento humano, assim, no sentido de criatividade, inovação, né? Eu falo muito sobre autodisrupção, eu acho que isso faz parte dos meus estudos em torno de criatividade, é que a gente tem 2 cenários. A gente tem um cenário adaptativo do ser humano, onde vem uma mudança, eu vou lá e me adapto. Vem outra mudança, eu vou lá e me adapto. Ok. Na minha opinião, a adaptação é uma coisa natural do ser humano. Desde que a gente é gente, no caso, desde a revolução cognitiva, que a gente começou a imaginar o mundo de certa forma, começou a andar em grupos, começou a instaurar uma certa ordem, isso já é natural nosso. Então, vocês concordam comigo? Quando a gente olha para uma habilidade chamada adaptabilidade, a gente fala, nossa, isso é essencial porque é natural. Então, cara, isso é, né, vamos seguir. É basal, né? É basal, exato. Agora a gente tem um outro cenário onde a gente não fica esperando esse tipo de adaptação. A gente é a adaptação. Fala, qual que é a minha melhor versão que eu quero ser dentro desse cenário, dentro do que eu gosto de fazer, dentro do que eu posso inovar, né? Então, eu vejo que essa visão de autodisrupção, eu divido ela em 3 partes, mas ela fala muito sobre isso, sabe? Que é de resetar velhos padrões, então a gente olhar para uma primeira visão de reset. E é legal que na década de 70, com os computadores enormes e tal, você precisava ir dentro da sala de máquina do computador e tinha um botão grande onde era esse reset. Você precisava manualmente ir lá apertar isso aqui, deu errado, vamos fazer de novo e tudo mais. E aí trazendo para o ser humano, eu acho que a gente tem esse botão dentro de nós que de vez em quando a gente tem que olhar, será que não está na hora de eu esvaziar meu copo aqui um pouco, olhar para o que está acontecendo, será que eu estou indo para o caminho certo? E não precisar ficar esperando uma provocação para que isso aconteça. Para que isso aconteça, exato. Porque aí eu começo a me abrir para o novo. Falo assim, cara, vamos se abrir, vamos entender o que está acontecendo, porque aí eu tenho um segundo movimento que para mim é tudo cíclico, que é o movimento de reinvenção. Então, primeiro eu reseto, depois eu me reinvento, porque eu tenho espaço. Você não consegue... Acho que vocês já viram isso, já um celular. Quando vocês pegam o celular de vocês e em algum momento encheu a memória e tudo mais, vocês não conseguiam fazer mais nada. Não conseguem nem desligar o celular às vezes. Quando ele enche muita memória ou ele não liga. Se ele está fazendo uma atualização, uma vez eu perdi quase o meu iPhone porque ele estava fazendo uma atualização, mas ele não tinha memória suficiente. E aí eu fui e falei, nossa, deixa eu desligar, que ele não ligava mais. Por quê? Eu tentei colocar mais coisa do que cabia, não entrou tudo que precisava e aí ele... Não tinha espaço para atualização. Não tinha espaço. Então acho que o primeiro ponto é, vamos dar esse espaço e aí a gente começa a se reinventar. E aí o terceiro ponto que eu vejo que faz muito sentido com o mundo que a gente está vivendo é esse mundo de inteligência coletiva, que é onde eu acredito que a gente precisa se reconectar.
Por que eu falo? Não é só se conectar, é se reconectar algo que já está aqui. É um novo mercado, tem pessoas que já estão olhando de certa forma, tem pessoas que já estão tendo uma visão mais integral de mundo, sabe? Que já estão olhando e falam assim, cara, tem um outro jeito de fazer as coisas, não é a tecnologia pela tecnologia, será que vale a pena? Acho que a gente precisa se perguntar também para entender se vale a pena fazer o que a gente está fazendo, né? Ah, com certeza. É o humano sendo humano, né? Humano sendo humano, exato. Máquina sendo máquina, porque vocês já devem ter visto aquela figurinha, uma figurinha antiga, né? Que tipo, que o ser humano tá no computador, os robôs estão olhando assim, né? Tipo, falou assim, cara, o que ele tá fazendo, né? Então, tipo, ele tá sendo o automático do negócio e os robôs estão andando, estão vivendo, né? Então, eu acho que no dia a dia, se a gente andar na praça aqui, sair acho que a maioria das pessoas estão olhando pro celular hoje, né? Sim, é um mundo à parte, né? Aí entra até do que a gente falou, comentamos um pouco lá atrás, né, no ano passado, mas também trazendo agora, que é a questão do metaverso, né? Das pessoas, não sei se tem o medo ou se elas já vivem o metaverso e nem sabem que vivem num mundo tão paralelo, né? Sim. Que eu já nem sei o que é. Às vezes ela nem sabe o que é real e o que não é mais, né? O Nicoleles, né, um dos maiores neurocientistas do mundo, né, brasileiro e palmeirense. Eu não sou... Você é palmeirense também. Com certeza. Eu não curto muito, eu vi que você era palmeirense, eu não curto muito, eu sou palmeirense, mas não... E aí ele tem mais de 2.000 camisetas do Palmeiras. Cara, não sei se é verdade, mas ele tem... Tem um episódio dele sensacional num dos podcasts do Pod Porco, que foi o Nicoleles. Ele é sensacional. O cara é fera. E eu acho que quando ele vai em algum podcast, ele mostra uma coisa diferente. E quando eu conheci ele, acho que foi em 2017, 2018, eu trouxe um palestrante da Singularity uma vez para Rio Preto, aqui, o Renato Stefani, e o Renato Stefani tinha entrevistado ele naquela época no podcast dele. E aí foi onde eu conheci o Nicoleles, sabe? A interface cérebro-máquina, tudo isso aí meio que mexeu com a minha cabeça. Falei, cara, e o cara é brasileiro ainda, né? Tipo, isso mexeu bastante. Mas ele comenta, né? Ele faz uma brincadeira. Ele fala assim, cara, se os alienígenas, né, chegarem aqui na Terra e olharem assim pra todo mundo no celular e tudo mais, ele falou, cara, a gente vai ter que ver uma forma de conversar com a mão, porque eles falam pela mão, sabe? Eles vão olhar assim a mão, os caras, eles conversam pela mão. Então, é uma coisa assim, a gente tá obedecendo alguns padrões já automáticos, né, em modo randômico, que já não faz sentido. Vocês assistiram aquela série chamada Periféricos, no Amazon, no Prime Video? Cara, não assisti. Cara, dica de série. Podem assistir que vale a pena. E não vou dar muito spoiler, mas uma das coisas que acontece, parece no começo da série que a gente está falando de um jogo de realidade virtual e tudo mais, depois a gente começa a ver que a gente tá falando muito mais de viagem ao futuro através, né, transportar a tunelamento quântico. Então, o que é legal dessa série é que eles contrataram, acho que a Futurism, que é o principal blog, se eu não me engano, são eles que estão junto nessa série, construindo a narrativa, mostrando as possibilidades mesmo desse tunelamento quântico, né, de levar a tua consciência para um outro estado, em outro multiverso que altera o teu presente, então o teu futuro alterando o teu presente, né? Isso não é spoiler, mas vocês vão começar a ver de uma forma, depois vocês vão falar, pô, eu lembrei do Vitor aqui, cara chato, né? Mas aí tem uma parte que é muito do que a gente tá fazendo agora. Imagina que no futuro tem uma versão sua, só que não é você robô. Você foi impresso em 3D lá, mas é você perfeitamente, o teu corpo, tudo certinho. Você tá impresso lá. Só que aí tem momentos que você volta pro teu presente agora, dias atuais, tal, você precisa voltar porque aconteceu alguma coisa, você precisa voltar, o bicho tá pegando aqui, você precisa voltar. Beleza, você voltou. O que acontece com o robô que tá lá? Porque tem um mundo acontecendo lá. Eles entram no modo randômico. Eles fazem atividade igual o robô. Então, tem hora que a personagem ela pega e volta, na hora que ela se vê, ela voltando pro futuro, na hora que ela tá se vendo assim, ela tá brincando com as crianças com uma bola, assim, sabe? Tipo, né? Caramba, uma bola, né? Tipo, como eu não me lembro disso, né? Cara, quantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia e depois a gente fala, cara, eu já fiz isso aqui. Eu já guardei, sei lá, a garrafa de água na geladeira, ou já tirei o negócio do micro-ondas que era pra tirar e tal, e a gente nem lembra que a gente fez, cara. É muito no automático. É o déjà vu do multiverso. É o déjà vu, exato, cara. Rapaz, que profundo. Cara, você falando me lembrou um negócio porque é muito controverso algumas coisas. O Elon Musk, para quem não sabe, ele ainda é um dos donos da... Como é que chama?
a criadora do ChatGPT. Não é mais, ele saiu da OpenAI, né? Da OpenAI, isso. Aí ele saiu, ele era mais... Aí ele é um cara que criticou um pouco essa questão do ChatGPT e tudo mais, né? Fez algumas questões. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, por que ele tá criticando se ele é um cara que quer pôr um chip na cabeça das pessoas? Sabe, umas coisas nesse sentido? Esse vídeo é muito controverso, né? Então, é muito polêmico essas questões, né? Envolvendo inteligências artificiais, o que futuro vai esperar, o que a gente tem que esperar do futuro, né? Enfim. Porque a tecnologia, ela não é nem boa nem ruim, né? Ela não tem essa visão, a gente que vai condicionando. Até mesmo essa visão do Elon Musk em relação a essa interface Neuralink, né? No caso, esse chip e tudo mais, é uma visão de futuro que ele acredita que possa, né, trazer cura para Alzheimer, Parkinson e em si isso realmente tem verdades em relação a essa mudança, mas sem ter que mudar a consciência da pessoa. A gente já sabe, tem vários tipos de cirurgia que você consegue ir numa região, saber onde apertar o botão, né? Saber aonde nosso cérebro né? Ele é composto de várias áreas, então saber aonde eu faço isso e não faço aquilo, no caso, né? Onde eu quero curar aqui o Alzheimer da pessoa e não quero que ela deixe de andar, por exemplo. Acho que a dificuldade está nessa, né? Mas agora você robotizar de certa forma através, né, desse chip e tudo mais, acho que é onde já entra essa controvérsia da história, né? E aí entra até uma outra questão que depois eu fiquei pensando também. O cara, vamos supor que ele cria um robô mesmo, até mesmo, sei lá, um clone, qualquer seja. Vamos supor que seja um robô. Cara, ele pode muito bem, aí falando mesmo, nós assim, mais que tem um pouquinho de tecnologia, ele pode simplesmente, cara, ele tá meio mal de saúde, não sei o que, então eu vou tirar o chip lá dele, vou pôr no robô ele com 20 anos. Tipo, mas o cara é mortal, sabe? Então ele quer fazer ele se tornar imortal. Cara, mas que é pior do que isso, você imagina uma galera com chip, porque o que a gente mais tem aqui no mundo hoje? Depressão e ansiedade. Eu posso curar isso daqui através de um chip. Quantas pessoas não aceitariam falar, faz o teste em mim? Então, volto a dizer, a tecnologia não é boa e nem é ruim. Só que aí aparece alguns seres falando assim, tá bom, agora a gente já tem isso na mão, já vamos mudar o comportamento dessa pessoa. Aonde que diz que o chip só vai até aqui, não passa essa barreira, sabe? Eu não posso alterar estados das pessoas, alterar comportamento, alterar a personalidade da pessoa, né? E a gente já sabe, a história mostra, tem vários casos científicos que mostram quanto um comportamento pode ser mudado através de um impacto com né, bater a cabeça ou perfuração do cérebro. Então, a gente entra numa parte da neurociência que a gente sabe que nosso cérebro é plástico. Por isso que a gente fala de neuroplasticidade. Então, até na década de 80, se eu não me engano, talvez eu esteja errado, mas dizia que o cérebro nosso do adulto ele não se alterava. Custe o que custar, você se formou o cérebro e tudo mais. E aí várias pesquisas comprovam, né, que o nosso cérebro ele é totalmente alterado. Tem aquela pesquisa que ficou conhecida dos taxistas de Londres, né? Vocês já devem ter visto sobre isso. A pesquisa ela fez uma pesquisa acho que com 170 taxistas, e aí durante 4 anos, e nesses 4 anos mediram o hipocampo deles, tiveram alteração. Aqueles que estudaram, porque as ruas de Londres, o taxista que é reconhecido lá, ele não fica usando o Waze. Então ele tem que saber as 10 mil ruas de Londres lá, como fazer e tudo mais. E aí eles conseguiram visualizar que as pessoas que realmente estudaram e tiveram esse avanço, o hipocampo dele foi aumentado. A massa cinzenta teve alteração, ou seja, a gente tem neuroplasticidade. Cara, isso aí me lembrou minha esposa. Minha esposa, eu acho que eu daria muito bem lá em Londres, sendo um taxista. Porque eu vou uma vez no lugar, eu já sei. E minha esposa fala, como que você consegue? Eu falei, não sei. É muito natural, é bem isso, é muito natural, assim, e se vai uma vez, já vai várias vezes. Né? Mas o que é mais louco disso, a gente entende, então, a partir disso, que a gente tem, né, alterações, nosso cérebro é plástico, ele pode ser alterado. Só que aí, quem não desenvolve isso, o que acontece?
Mesmo que, por exemplo, talvez se me desse um guia 4 rodas, realmente, para eu abrir o guia em cima do carro, tal, eu ficaria perdido em relação a isso, não me desenvolveria bem, tal, ou talvez seja uma crença minha, se só tivesse essa opção, eu teria que utilizar e acabaria dando certo, né? Mas por ter nascido num mundo onde quando eu fui para São Paulo a primeira vez, já tinha um GPS com 18 anos, já, né, roots daquele GPS que colava, sabe? O famoso tonton lá que você colava com aquela ventosa, sabe? E aí você tentava. Então, eu não participei desse mundo, assim. Eu vi meu pai fazer isso, mas eu não participei desse mundo onde eu não sabia como chegar, né? Você já viajou com mapa? Com mapa. Era difícil. Como que é essa experiência? Cara, às vezes você parava no meio da rodovia lá, assim, abria aquele... E ia tentar se localizar. E, tipo assim, você não tinha olhar pra cima, saber onde você tá eu tô aqui. Não era. Era bem intuitivo. Você olhava assim... De repente, por entradas de rodovia que você passou, falar, eu passei por aqui, então eu tenho que retornar, sabe? Era mais baseado nisso. Você passava por uma entrada e falava, foi aqui que eu errei. Foi que ciência espacial. Você tinha que voltar, exatamente. E ninguém falando assim, vire à esquerda na próxima rua e retorne, entendeu? E o que altera, né, o que muda disso beleza, a gente tá passando por essa geração que a gente falou, né, nunca na história da humanidade a gente teve uma diminuição no QI das crianças, a gente tá vendo essa mudança. E em contrapartida, os adultos que não estão utilizando a memória como deveria utilizar, porque o próprio Elon Musk fala muito sobre isso, né? Que a gente já vive um certo ciborguismo em relação ao celular, que ele já se tornou uma extensão do nosso corpo, né? Sim. Quando a gente fala, meu celular está sem bateria, a gente não fala, a gente fala, eu tô sem bateria. Ou seja, a gente como se o celular fosse, né, num todo já junto com a gente. E as informações de memória, de calculadora, de várias coisas que a gente fazia sozinho, a gente já transportou para ele, né? E aí onde entra a provocação dele, e tem muito, mas muito viés em torno disso, que beleza, ok, essa é uma possibilidade realmente, só que a gente passa uma onda bem pequena em relação ao ciborguismo, porque a gente não tem uma telepatia em relação a isso, essa mudança, tal, e tudo está se alterando, né? Com o chip, com o que ele se propõe a fazer, é que esse dado a gente já busca informações na rede, não sabe? Digitar, né, no telefone. Exato, já. E aí onde isso é muito louco, né? Mas voltando a essa parte do hipocampo, e quem não está desenvolvendo essas habilidades, não é só o problema de, eu não consigo me situar. Isso também é comparado a quantidade de memória que você tem. Quem tem o hipocampo mais desenvolvido também tem uma memória melhor. Se eu tenho uma memória melhor, eu consigo desenvolver outras habilidades, sabe? É meio que âncora. Uma coisa vai ajudando a outra a acontecer, não é simplesmente ele não se localiza. Uma pergunta meio provocativa, então, nesse sentido, porque se a gente utiliza muito a tecnologia, por exemplo, para ir para algum lugar, a gente trabalha menos o cérebro para poder chegar a determinado lugar, como o caso do Leandro, que se localiza fácil, sem precisar de um GPS. O quanto a gente, de fato, está encurtando a nossa memória ou a gente está livrando espaço para coisas maiores, para pensar em outras coisas? Tudo bem. Se a gente for pensar por esse sentido, a gente está livrando espaço. Mas a gente precisa também preenchê-lo com outras coisas, senão, realmente, né, a gente vai derrubando o nosso QI, né? Sim, cara, a gente pode resolver, um dos meus sócios, o Ale, ele fala bastante sobre isso. Acho que não tem nada melhor do que a gente resolver esse tipo de coisa no corpo, sabe? Testando em nós. Vamos pensar aqui então, sendo que a gente teria o mapa, todo esse lance da atenção e tudo mais. Hoje a gente tem o Waze e o Google Maps, onde ele tá falando pra gente onde a gente vai e tal e tudo mais. O que a gente está fazendo enquanto isso acontece? A gente está criando a nona sinfonia? A gente está, sabe? A gente está construindo, escrevendo um livro, a gente está... Cara, não. A gente está nesse modo, né, automático, pensando como que vai ser a reunião quando chegar, como que vai ser... Então, nesse ponto, eu acho que a gente ainda não aproveita da melhor forma que tem a tecnologia. Ela está, sim... Ela tá libertando a gente, falar, você não teria que ter essa preocupação. Sim. Só que eu acho que quando isso evolui um pouco mais, aí, né, uma tecnologia que já não é nada incomum pra gente, mas de carros autônomos, aí a gente já começa a falar assim, liberou mais espaço, agora eu não preciso, antes o Waze só me falava, agora o carro tá indo, eu consigo fazer outras coisas. No começo você vai tentar pisar no freio, não quero ir pra cá, tal, e tudo mais, mas depois você vai se acostumar, tal, e, né, então eu acho que
tem algumas fases para isso acontecer. A minha preocupação, por isso eu falo de autodisrupção, é qual mudança que a gente está vendo que pode acontecer, é uma hipótese, né? Então, carros autônomos e tudo mais, a gente sabe que é uma realidade. Mas quando isso acontecer, como que eu estou preparado olhando isso hoje para isso? Porque, cara, né, essa pergunta que você fez é a pergunta de bilhão também, né? De falar, beleza, como que eu estou usando esse tempo? Porque eu vou ter mais tempo, você quer dizer então que eu vou ter mais tempo no futuro e mesmo assim eu vou estar pensando, não vou ter esse tempo. Exato. Tipo, eu tenho fazendo uma viagem de 2 horas com o Waze lá ligado, não tenho que me preocupar com rodovia, porque ele vai me falar a hora que eu tenho que virar, mas o que eu tô usando meu cérebro nesse meio tempo? Se eu não tenho, eu só tenho que seguir. Quer ver uma outra coisa louca? A gente já não consegue mais ficar sem fazer nada. O ócio incomoda, né? Incomoda. A gente se sente inútil quando a gente não tá fazendo nada. Então, vamos pensar nós aqui no caso. Tipo, hoje eu tô mais tranquilo e tal. Cara, não sei vocês, mas eu pelo menos bate aquela. Nossa, mas eu podia dar uma adiantada naquilo, né? Eu podia estar estudando. E aquele livro que tá na metade é uma autocobrança o tempo todo. E eu não acho que a gente não tem que evoluir, não tem que crescer, não tem que aprender mais. O problema tá, cara, porque a gente, diferente das gerações que estão vindo agora, a gente viveu em um mundo onde o tédio, ele fazia parte da nossa vida, que não tinha realmente nada para fazer, tinha hora. No episódio anterior, inclusive, a Natália comentou, né, da filha dela, que ela estava lá brincando quietinha, e a questão do ócio, né, para o desenvolvimento cognitivo e criativo da criança. Então, assim, a criança, ela se desafia a criar novas brincadeiras, né? Então, se ela está no ócio, aquele ócio para ela é um momento de criação, é um momento que ela vai fazer novas conexões neuronais justamente para descobrir algo novo, né? E a gente acaba banalizando isso, né? Interrompendo esses momentos criativos. E tem pesquisas sobre isso que relatam exatamente. Crianças, foi medido o cérebro das crianças quando elas eram pequenas, o nível de criatividade que elas tinham. E aí mostrou que, cara, elas tinham a comparação com o QI mais alto que você poderia, comparado a Van Gogh, a Einstein, aos maiores o cérebro da criança, ele tinha lá 100% de operação em relação a eles. Só que aí que começa a acontecer no meio disso tudo. Os anos começam a passar e cada ano que passa, devido ao condicionamento humano que a gente coloca, a escola que ele vai estudar, o contexto que ele vai estudar, o contexto cultural da família, o que as pessoas colocam que ele vai ser, o que ele não vai ser e tudo mais, começa a limitar. Então, com 35 anos, a criatividade ela já está quase morta. A verdade é essa. A pesquisa mostrou que com 35 anos a nossa criatividade, a gente é uma pessoa realmente normal. Então, de gênio em potência, eu gosto muito de falar isso, em potência. A gente tem potencial para ser muita coisa. Só que entre a potência e a realização, cara, tem um caminho muito grande, né? E aí, quem tem filho sabe que é esse movimento aí de levar o melhor para eles nesse tempo, né? É verdade. Existem pesquisas aí sérias em relação à exposição de telas para crianças, né? No sentido de criar crianças hiper conectadas, crianças hiper expostas a estímulos visuais e tudo mais, que isso vai minando a capacidade criativa da criança no futuro, né? Uma criança, a gente, quando a gente era pequeno, nossos estímulos sensoriais eram muito maiores. Sim. Hoje, tela, parado, olhando para a tela. Então, por outro lado, eu admiro muito os pais que estão sabendo lidar com essa geração nova, porque também eu conheço crianças incríveis, né, de filhos de amigos que são incríveis, porque seguraram o tempo que deu para segurar, entenderam que a vida não é isso, sabe? Aquela coisa, tá atrapalhando, dá o celular para ele. Não dá o celular para ele, no caso. Ele precisa viver esse período, ele precisa passar por isso e tudo mais. E conforme elas vão crescendo, já mostra que o software delas tá atualizado, cara. Elas são diferentes de nós. Fala assim, cara, como que esse moleque sabe disso? Outro dia eu tava conversando com uma filha de uma amiga da minha esposa. Ela tem 12 anos, se eu não me engano. E aí ela falando de certas coisas comigo, eu falei, não, quando eu tinha 12 anos eu nem imaginava isso, cara, não fazia parte. Então, ao mesmo tempo que os estímulos são muito grandes, né, a gente tá vendo crianças também com 12 anos com várias síndromes, com vários problemas psicológicos que a menor parte da nossa geração tinha isso com essa idade, pelo menos.
né, essas crises existenciais, pelo menos com 12 anos eu não tinha crise existencial, galera. Eu tinha que estudar, gostava de esporte, tinha que fazer bem lá, tal. Minha crise era que eu não era bom no basquete, por exemplo, sabe? Eu falei assim, cara, brincar e o quanto de criança que hoje não acaba indo para indicação medicamentosa, né, tomando Ritalina e tal, sendo que na verdade ela só precisa de brincar, né? Aquela criança ela não expande, ela fica comprimida dentro de um espaço, tela o dia inteiro, tudo mais, e aí ela não tem aquele momento de expansão, né? E aí acaba girando um ciclo que a criança é TDAH, a criança né? Ou a criança é agressiva, criança né? agressiva, então, né? pô, é o que você falou, espreme Hiperativa. A pessoa. Dependendo da personalidade que ela foi criando, ela consegue espremer e sumir. Então, ela vai sumir, ela vai falar, pô, a pessoa parece que não existe. Ou se a pessoa ela já tem uma personalidade mais forte, você começa a condicionar a esse ambiente, espreme, a pessoa começa a explodir. Porque ela fala, cara, não me encaixo nisso aqui e tal. E você fala, nossa, essa criança é agressiva. Será que ela é agressiva mesmo? Ou o ambiente onde ela estava foi levado a isso, né? Muita coisa, muita reflexão que a gente precisa fazer ainda aí, né, para as coisas. Vocês falaram do carro autônomo, eu lembrei do negócio. Pensa assim, ó, o carro, você não vai precisar do GPS porque o carro ele sabe, você só fala para ele onde você tem que ir. Cara, você vai poder brincar com seus filhos, você vai poder conversar com a sua esposa, coisas que, tipo, brincar com o filho, por exemplo, se você está dirigindo, você já não consegue. Então é um tempo que você vai ganhar. São prós e contras dos negócios, né? Você concorda que a gente coloca... Nós criamos narrativas o tempo todo, nós seres humanos. Nós damos significado para as coisas. Então, isso aqui é caneca, só que a partir do momento que essa caneca, que era só um objeto, um recipiente para eu tomar água, ele se tornou um souvenir e algo de valor muito grande, porque tem um logo aqui, cara. Tem um logo do RPCast aqui, aí isso aqui já muda minha visão de mundo em relação ao que ela simboliza para mim. Ou seja, eu vou cuidar mais dela, eu vou deixar ela num lugar... Antigamente, não, era só um recipiente para eu poder tomar o líquido. Então, a gente dá significado para as coisas da mesma forma do carro. Então imagina o carro autônomo. Cara, para essa geração que está chegando agora, ela não vai nem se importar. Já são dados, 85% das crianças, dos jovens que estão fazendo 18 anos já não estão buscando tirar a CNH, entendeu? Já falam, não, para que eu vou perder tempo? Uber, né? Vou de Uber e tudo mais, para que eu vou perder tempo com isso? A nossa geração já é uma geração que colocava o nome no carro, né? Tipo, o carro... A moto, é verdade. Minha mãe tinha um Cerejinha, cara, um Passat vermelho, eu me lembro disso. O carro tem um nome carinhoso, sabe? Tem um cuidado, tem uma coisa assim, é um ser junto com a gente. Olha que louco isso, né? Então, acho que entra dentro disso. Pô, vamos ter mais espaço, só que a gente vai ter que praticar um desapego muito grande na nossa história. Porque mas quem é amante de carro mesmo, cara, quer sentir o barulho do V8, fala, nossa, como é que eu vou viver com um motor elétrico e emulando um V8, né? O pior é isso, né? Carro. Não existe, né? E agora o segundo problema é esse, né? Os kits que são vendidos pra fazer o barulho dos carros. Você sabe que você tá sendo enganado, cara. Sabe assim? Você tá me enganando na minha cara, velho. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Melhor o barulho do que sem barulho, né? Mas eu acho que a gente entra nesses confrontos, nessas narrativas que a gente criou no decorrer da nossa existência, que muitas coisas a gente vai precisar desapegar. Nessa era do acesso e tudo mais, de poder utilizar mais as coisas do que ter mais as coisas, a gente já entendeu. Tinha uma ferramenta que eu utilizava antes do treinamento, esqueci o nome da ferramenta, eu não sei se ela existe ainda hoje, mas basicamente fazia um cálculo da sua casa, o tamanho da sua casa em metros quadrados, o quanto de TV você tinha, quantas geladeiras, quantas pessoas moravam na casa tal, e tudo mais. Você fazia meio que um assessment para responder esses dados. Em seguida, ela mostrava a partir do teu comportamento, quantas terras precisariam se o mundo só tivesse pessoas como você? Olha que louco isso. Se tivesse o mesmo comportamento. Então, na época lá, você deu 4,8 terras, por exemplo, de acordo com o meu comportamento. Cara,
Pega sei lá, né? Pega os bilionários aí, quantas terras precisam, entendeu? Para fazer isso, né? Então, a gente só vive da forma que a gente vive porque tem uma desigualdade muito grande, tem muita gente sem nada. Por isso que ainda a terra, ela consegue lidar com tudo que a gente gasta, consome e tudo mais. E como que você vê, como que você vê, cara, essa questão, até que você falou dessa desigualdade? A gente fala muito de inteligência artificial, muitas coisas, celular de alta capacidade, de última geração, a gente tem as assistentes virtuais, tipo a Alexa. São coisas assim, o celular hoje ele tá mais acessível para a população, mas tipo, um assistente virtual talvez não. Então, como que você vê essa questão dessa desigualdade mesmo? Como que você vê isso no futuro? Porque hoje a gente fala de desigualdade social, desigualdade financeira, enfim, vários tipos de desigualdade. Como que você vê isso quando a gente fala nessa questão aí de tecnologia, enfim? Então, por isso que eu faço esse convite para a gente pensar em futuro, sabe? Então, em 2021, o Fórum Econômico Mundial ele colocou a alfabetização de futuros uma das principais habilidades para um futuro pós-pandêmico. Então, ter essa visão de poder olhar um pouquinho lá para frente, se a gente continuar fazendo da forma como está fazendo aqui agora, como que vai acontecer? O que a gente vai fazer com isso? E da mesma forma, a gente já se imaginando, né? O Thomas Frey, que é um dos maiores futuristas, ele fala muito isso, né? Não é só o nosso presente, a forma com que a gente pensa no nosso presente que altera o nosso futuro. A forma com que a gente imagina o nosso futuro também muda o nosso presente. Então, portanto, o futuro também muda essa forma como a gente está fazendo agora. Por que eu estou falando isso, Leandro? Se a gente continuar o que a gente está fazendo da forma que está fazendo, desses números, por exemplo, dessa ferramenta que eu te falei em relação à Terra e tudo mais, cara, eu acredito que a chance de dar ruim é muito grande. A gente já, né, a Terra, ela sabe se reinventar, ela sabe se reconstruir, já fez isso algumas vezes desde a sua existência, né? Quem não sabe somos nós, seres humanos, né? Sim. Então, do lado ruim, eu vejo que a gente precisa fazer muita coisa. Do lado bom, quando eu olho para o futuro e falo, beleza, mas olha o tanto de gente, o tanto de tecnologia legal, o tanto de coisa que está sendo inventada e que pode mudar o nosso presente, que pode mudar a nossa consciência e tudo mais. Aí eu vejo o jogo sendo mudado. Aí eu vejo uma inteligência coletiva falando, pô, a gente tem que mudar os hábitos, a gente precisa cuidar da terra mesmo, cuidar da forma com que a gente está fazendo as coisas. Aí eu falo, cara, aí tem jeito. Então, não tem, sabe, se continuar da forma que tá, eu acredito que o futuro ele vai ser bem ruim para as próximas gerações, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, se a gente consegue olhar para cenários onde a gente nunca viveu com tanta abundância na história, nunca a gente encontrou curas para doenças tão rápidas, mesmo a gente criando doenças em laboratório ou criando doenças dentro de nós que antes que não existiam, né? O tanto de síndrome que a gente olha, né? Não são doenças, mas são síndromes por conta de tudo que a gente está vivendo agora, né? Então, tem muitas coisas que a gente não sabe o que vai acontecer ainda, né, gente? Sim. Mas se a gente olha ao mesmo tempo tudo de abundante que tem, de desenvolvimento tecnológico, tanto a expectativa de vida, o quanto que aumentou, a taxa de mortalidade, o quanto diminuiu, né? Então, a gente tem recursos, cara, para resolver muita coisa. A verdade é essa. A fome no mundo tem mais comida do que gente para comer. A verdade é essa. Então, o problema do mundo é acesso. Concorda comigo? Sim, o problema é acesso, é distribuição. Aí, pô, a gente já tá vendo movimentos, o Bill Gates fez isso lá atrás, né, na África, tem vários outros fazendo movimentos como esse, mas precisa ser mais massificante essa visão, sabe, essa mudança. Então, é um despertar. Então, sei lá, a gente olha para os grandes, né, nomes aí da nossa história, tal, que realmente uma mudança em 1905, o Einstein mudava a história do mundo como, né, de uma forma jamais vista, né? Então, acredito que tenhamos que ter mais Einstein, mais cientistas, mesmo, mais pessoas do bem querendo mudar essa realidade, sabe? Pra gente conseguir ir por um caminho melhor. Massa. E quando a gente fala de um mundo hiperconectado, né? A gente tem telefone, tem assistente virtual, a gente tem um mundo tecnológico em volta da gente. A gente não pode deixar também de pensar sobre privacidade. Total. O quanto que a gente deve se preocupar com isso, a gente sabe que agora está num momento aí forte em relação à LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Como que você vê
o futuro da privacidade de dados e o futuro da privacidade das pessoas em si, em relação a esse mundo hiperconectado. E um complemento é a regulação disso por órgãos ou, né, enfim, por países. Isso é capaz de deter o futuro da tecnologia? Cara, eu acho que vamos olhar para exemplos do que já acontece, né? Acho que o principal exemplo que a gente tem de case em relação a isso é a China, né? Então a China, o acesso dela, tudo para qualquer aplicativo que existe no Ocidente tem um aplicativo, né, no Oriente. Sim. A China já desenvolveu um aplicativo para isso. Então tem o WhatsApp, né, o WeChat lá, tem o Facebook, tem, né, a rede deles lá. Então, o próprio TikTok, ele é chinês, né? Exato, é todo de uma forma centralizada, né? Então a gente olha para uma rede de imensa inovação, onde a gente olha para tecnologias altamente disruptivas, a China como potência mesmo o que eles estão desenvolvendo, mas ao mesmo tempo a gente olha para talvez não seria o nome correto para dar, mas uma grande bolha onde a gente não sabe o que acontece. Então o mundo é globalizado, a gente sabe da potência da China, mas ao mesmo tempo tem uma bolha lá que entra privacidade, enfim. Você já deve ter visto o vídeo já que o pessoal some. Tava dando a palestra, tava sentado no palco aqui e de repente você falou alguma coisa que não podia nunca mais vir o cara. Sabe? Então a gente entra num cenário onde a minha preocupação em relação à privacidade, ela sempre aconteceu com o ser humano, no caso, né? De você poder estar num lugar, você poder compartilhar alguma coisa. Agora a gente olha para um cenário onde vivia sem regra. Eu acho que a LGPD ela chegou para ajudar um pouco em relação a essa construção de falar, pô, como que a gente conversa? A gente é um mundo globalizado. A gente saiu de uma era onde, cara, povo tupiniquim aqui não fala com lá e a gente precisa conversar. Então, acho que uma das formas, né, a LGPD só veio para o Brasil tão forte por conta disso, né? Porque aí a União Europeia pegou e falou, cara, vocês querem continuar fazendo negócio com a gente no longo prazo e tudo mais? A gente tem uma organização aqui onde os dados eles estão, de certa forma, organizados. A gente sabe o que pode, o que não pode aqui. Vocês não têm. A gente precisa conversar e alinhar isso. Então, de uma forma mais política falando, eu acredito que isso já era eminente para um mundo globalizado onde a gente tem um efeito borboleta, né? O que acontece nos Estados Unidos agora, por exemplo, o banco, né, de startups deu ruim. Silicon Valley Bank. Exato, tem um impacto já automaticamente. Se a gente olhar para isso na década de 50, nada acontecia. Podia quebrar 20 bancos, não ia acontecer nada aqui de imediato, né? A crise vinha depois de um certo tempo, mas não tinha um impacto, porque não chegavam as coisas para cá. Então, acho que esse é um problema assim, que a gente acaba resolvendo de uma forma política para a globalização. Agora, talvez a tua pergunta está também ligado a o que a gente está fazendo com esses dados, né? Eu acho que é por isso, as Big Techs, se a gente olha para o que elas estão desenvolvendo no dia a dia delas, nós somos, né, um subproduto para quantidade de dados, para comportamento, para um condicionamento de algoritmo, né? Eu vejo muita gente com adesivinho na webcam do computador, sabe? Exato. Com medo de ser espionado. Exato. Mas aí eu não sei vocês, o novo hobby. Meu novo hobby de algoritmo, cara, é escutar os sons dos animais. Não sei se vocês já viram isso. Os animais pegam e fazem os sons. Tem uns DJs que ficam remixando. Então o gato faz um barulho estranho com a boca, o cara escuta a nota que foi e ele começa a fazer toda uma música em cima disso. Tem um cara sensacional na internet, acho que eu não lembro o... Knifeness, uma coisa assim. É, esse cara mesmo. Cara, ele é sensacional. Ele surgiu com o Luga Luga Cat. Isso. Se você não conhece, procura o Luga Luga Cat, você vai entender o que estamos falando. Cara, e aí que acontece? Eu fiquei, sei lá, meia hora vendo isso, assim, sabe? E ria sozinho, assim, e tal. De repente, cara, apareceu mais uns 3 iguais a ele já. Então, imagina, era um mundo que pra mim até então não existia, ou eu não tinha dado importância pra isso. Mas, de repente, o algoritmo falou, cara, esse cara aqui gosta disso, disso e disso, tal. Vamos mandar esse gatinho pra ele aqui mixado. E aí começou, cara, sabe? Então, como isso vai sair agora do meu algoritmo, no caso? Eu não sei. Como vai? Então, ao mesmo tempo, tem vários testes em relação a isso.
Então, assim, eu vou falar como usuário, cara. Eu me preocupo muito mais no que as empresas, no caso, essas big techs, que demandam todos esses dados nossos, que a gente está aceitando isso e já aceitou isso há muito tempo, e eles captam e se condicionam a gente, do que propriamente o contrário, sabe? Assim, tipo, dessa organização. Então, eu tenho um pouco de receio, assim, o que eles fazem com isso e quanto isso pode manipular, que a gente já viu manipulando eleições, né? Tipo, fora, aqui, enfim, é um movimento onde isso vai aumentar cada vez mais, né? Eu entendo muito pouco de política. Acho que até é uma coisa que eu deveria me interessar mais, sabe? Mas esses movimentos do que tá mudando e que a internet acaba manipulando de ambas as partes, sabe? Eu acho uma coisa também que a gente nunca viu isso na história da humanidade. É um negócio ainda muito obscuro, acho que pra muita gente. Eu tava vendo uma reportagem, não me lembro se era do Kennedy, e aí tava falando que a primeira vez que antes as disputas eram no rádio, então um rádio, né, um falando, um convidado, outro convidado e tudo mais, e aí a primeira vez que teve uma disputa em TV aberta, o que aconteceu? Um dos candidatos, não tenho certeza se era o Kennedy, ele começou a suar, ele suava muito em programa. E aí, o rapport das pessoas vendo isso daí, as pessoas inconscientemente, tá suando porque ele tá com medo. Não falaram, pô, o cara sua porque ele tá de terno. Porque não, falou, cara, o cara não tá preparado. Ele perdeu a eleição, cara. Olha isso, cara. Então, tipo, e aí a gente olha pras fake news, pros recortes de um vídeo com o outro que fala, e aí o mesmo vídeo fala duas coisas, sabe? É muito doido, cara. Entra naquela nossa discussão inicial de que antigamente só existia a Barça para pesquisa, né? Exato. Hoje em Você dia a tinha gente uma vê resposta, diversos canais com visões e vieses diferentes, né? Sobre política, por exemplo, que transforma a mentalidade das pessoas. Às vezes a pessoa não tem um posicionamento político, ele começa a consumir determinado conteúdo e aquilo para ele vira uma verdade absoluta. E quem, eu acredito muito nisso, que quem vai dominar esse mundo nos próximos anos são as pessoas que dominam a narrativa, como sempre foi, né? O storytelling, acho que o Joseph Campbell fala muito sobre o herói de mil faces, né? A jornada do herói em si, e eu acredito muito que quem vai dominar o mundo são as narrativas de quem souber contar melhor essa história, e agora essa história ela se desmembra em vários multiversos, eu acho. A verdade é essa, né? No caso, a minha história é essa, para você que gosta de tecnologia, mas para você que gosta, sei lá, de alpinismo, a minha história é essa daqui, cara, porque eu caí também. Lembra quando eu brincava de tecnologia lá nos Backstreet Boys e tal, e tudo mais, uma vez eu fui escalar, e aí minha jornada do herói se conecta ao cara que gosta de escalada, tá ligado? E aí quando a gente entra nesses dados cruzados, né, a gente fala assim, pô, de repente eu peguei um cara que tem um hipocampo menos desenvolvido, que ele não ocupa aquele espaço do cérebro porque ele tá lá vidrado no Waze, e ele compra essa narrativa que ele acabou de escutar aqui num vídeo. Cara, ele não vai tomar como verdade. É o mesmo exemplo do chat GPT que a gente começou brincando. Fala assim, cara, você vai perguntar e essa é a única verdade. Você vai colocar para as crianças, vão colocar no teu trabalho de escola uma única resposta que vocês tiveram. Exato. Sabe, vocês não vão se questionar, não vão provocar em relação a essas verdades, no caso, como se fosse um Deus onisciente, onipresente, que acabou de responder uma coisa que veio do nada. Parece que alguém do além, né? A criatividade antigamente falavam que era chamado de Daimon, né? Que era uma voz do além que via. E aí o chat GPT agora é a criatividade em pessoa, porque conseguiu resolver isso. Será que é isso? Então. E se tiver outras respostas para isso, né? Eu recebo num grupo que eu participo de pessoas que trabalham com marketing digital lá, né? Um comentário que uma pessoa colocou assim, ó. Sou 100% a favor de usar a inteligência artificial como assistente de escrita, nunca como redator. Justamente para a gente, não no sentido de é ótimo, ela traz boas soluções, mas ela não é a solução de todos os problemas e não tem todas as respostas, né? Exato. E é louco isso, porque eu acho que volta naquele lance do propósito mesmo. Fala assim, pô, por que a gente está fazendo isso aí? Para mais like? Por exemplo, por uma empresa, no caso, que está deixando de contratar um redator que a gente acredita que ele traria algo original também, porque tem muito viés em torno disso, né, cara? Eu já vi empresas já copiando, plagiando conteúdo e aí deu ruim, cara, porque falou, cara, mas eu te contratei aqui, você é um redator contratado para trazer alguma coisa original aqui, e aí a inteligência artificial mesmo mostrou 3 trechos aqui que foram cópias de outros artigos. E aí?
Aí a gente tem que se contestar. É antes de ChatGPT isso, entendeu? Isso já acontecia desde exato. que o... Sim. Já tinham cópias já. Então, eu vejo que essa massificação, essa coisa da industrialização das coisas, então, quanto mais eu faço, mais eu ganho. Então, se eu sou um redator freelancer, que eu consigo fazer 3 textos só por dia, porque minha capacidade criativa é para isso. 3 textos é igual, sei lá, 10 páginas de livro. Tô fazendo muita coisa. Vou te entregar 3 bons textos. Exato. Né? E o que eu tenho que fazer nesse movimento? Eu tenho que tornar um excelente escritor, onde eu me valorizo. Para isso as pessoas vão querer muito o meu texto. Não o outro lado, onde... e se eu fizesse 6, hein, cara? Se eu pegar a metade aqui, copiar aqui, eu consigo fazer o dobro. Cara, vai dar ruim, entendeu? Então eu acho que é nessa contramão, assim, que eu vejo que a gente não pode usar como muleta. Sim. Talvez o cara que já usava... O cara que já usava isso como muleta para copiar texto e plagiar já de outros conteúdos é o mesmo cara que tá vangloriando o ChatGPT 5ª, 6ª série escrevendo. Uhum. Concordam? Sim. Tipo, pô, ele já fazia isso, agora achei um 6ª série aqui que Ele serve só não pra precisa mim. mais pesquisar. Exato. Só Então, pergunta. eu utilizo isso a meu favor. Mas o cara que realmente, por outro lado, conheço redatores bons que olham para isso e falam assim, não, é só um assistente aqui, se eu precisar de alguma coisa, eu já fazia essa pesquisa já e ele vai me ajudar a melhorar e tudo mais, e vou utilizar isso a meu favor, tudo bem. Agora, tem uma terceira pessoa aqui, que aí essa me preocupa um pouco. Que aí é o cara que fala, não, isso não vai funcionar, não vou utilizar isso aqui nunca, isso aqui tem alguma coisa que não é de Deus aqui, sabe? Tipo assim, o terceiro... Porque esse cara do meio aqui, ele tá se reinventando, né? Essa segunda pessoa aqui, ele tá se reinventando, ele tá olhando pra isso e falando, cara, eu consigo ser melhor. Agora, esse terceiro aqui que tá falando, não, esse futuro não existe... É o mesmo cara que a gente já viu em diversas vezes falando, o smartphone com touch. Não, eu tenho um teclado QWERTY aqui, cheio de botãozinho aqui no meu BlackBerry. Você acha, isso aqui nunca vai dar certo, esse teclado QWERTY, sabe? É o mesmo cara que quando veio a internet falou, não, isso aí é só uma marolinha. Ou veio a rede social e falou, pô, isso aí não pega. Então, esse cara aqui me preocupa porque talvez esse aqui vai ser substituído fácil, sabe? Ele, na hora que ele se tocar, ele fala, cara, não tem mais tempo. Vai ser... Já foi tarde. Tem uma pergunta aqui que a gente abriu uma caixinha ontem, o pessoal perguntou. É uma pergunta super interessante, inclusive. Me fez até pensar. O que é inteligência no ponto de vista da inteligência artificial? E o que faz uma aplicação receber o título de inteligência artificial e não apenas um algoritmo? Cara, legal. Vamos lá, vamos ver se eu tenho inteligência suficiente para responder. Mas se a gente olhar para o desenho de inteligência, segundo estudos, a gente tem 9 tipos de inteligência. Então, a gente tem várias inteligências que a inteligência artificial, por exemplo, que o próprio nome já diz, ela não vai conseguir ter essa sensibilidade que a gente tem, essa visão mais holística do mundo que a gente tem, essa forma de empatizar, isso tudo, essa forma de se comunicar como pessoas, de olhar no olho, assim, de ter uma comunicação que realmente tem um rapport e uma conexão. Então, eu acho que nisso a gente já tira, isso aqui não é. Agora, se a gente olha para a inteligência artificial, a gente tem coisas que são bem boas que a gente estava falando sobre isso, que é o quê? Pô, resolvo cálculos muito... A lógico-matemática, que é uma das 9 inteligências, eu consigo resolver isso bem mais rápido. Então, por que não utilizar a inteligência própria de transformação, de escrita? Eu consigo utilizar a inteligência artificial num nível aqui, onde comparado à idade que eu tenho, eu consigo fazer isso bem melhor. Então, o que eu acredito, que a nossa inteligência em si ela é uma soma de várias inteligências, ela não é uma coisa só. Como que você identifica inteligência, né? Se eu não me engano, a palavra inteligência vem do grego, do latim, de selecionar dentre várias coisas. Então, dentre um monte de coisas que eu tenho, eu seleciono uma. Então, é inteligere, se eu não me engano. Então, eu tenho várias opções e eu escolho uma. Mas eu acredito que, olhando para o nosso viés que a gente está trazendo aqui, a nossa inteligência ela é um monte de habilidades juntas, de potências juntas aqui. E a inteligência artificial, ela consegue resolver, basicamente, 2 mais lógicas dela, sabe? Consegui responder aí de... Acredito que sim, acredito que sim. Aí vem o paradoxo de Moravec, é isso. Boa. Que eu falei, né? O que é isso, Leandro? Que é em cima até do que o Victor falou mesmo. Então,
coisas que para nós humanos são coisas muito difíceis, como por exemplo fazer cálculos, jogar xadrez, para uma máquina é algo muito fácil. Mas algo que pra gente é muito fácil, até vezes muito simples, por exemplo, pegar um copo para tomar água, fazer um monta-monta, por exemplo, juntando as peças. Pra gente é algo muito simples, pra uma máquina é algo muito difícil. Então, é essa questão aí do paradoxo de tem uns livros, tem uns livros, tem uns vídeos no YouTube da Boston Dynamics, sabe? Que faz aqueles robozinhos, tal, já meio que tem os humanoides, né? Tem o Spot, que é aquele cachorrinho amarelinho, tal, que ele pega peso, tem lanterna, tal, e muitas coisas. É legal você ver o começo disso, para você ver o quanto evolui ano a ano. Então tem vídeos antigos, deve ter vídeo de 2016, 2017, quando tava começando, que é o simples, sabe? Hoje os robôs dançam, tem várias músicas eles dançando performaticamente, sabe? Eles fazendo coisas junto, passando uma coisa pro outro, tal e tudo mais. Mas no começo, para esse sensível, então hoje eles têm os robôs que têm mais formatos de animais, que eles correm em planícies. Olha a dificuldade disso, gente. Olha, pra gente... precisa ser um personal, alguém de educação física para te ensinar isso, né? Meu professor de boxe, um abraço pro Pedro, ele tava explicando, cara, como que funciona essa parte do músculo que, cara, se eu não preciso ser formado em educação física também não, então não precisa disso. Mas ele falou, cara, não é só a força que você tem, no caso, para soltar o golpe, para empurrar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Se você não tiver a força desses músculos de trás aqui na hora que você for voltar, você imagina, isso aqui te jogaria longe, teu braço. Então você iria, se tivesse só força pra ir, na hora excêntrica, acho que chama, cara, na hora de voltar, ele voltaria com tudo, você jogaria teu ombro lá pra trás. Por quê? Você tem um monte de músculo, um monte de mecanismo conectado pra segurar a volta. E o robô é a mesma coisa. Você imagina o tanto de amortecimento, um monte de coisa que eles têm simplesmente pra não cair. E a gente já tem isso natural no nosso corpo. Conforme a gente aprendeu a andar e tudo mais, isso aí já é pra gente, é o natural, essa adaptação. Pô, a gente viu que aqui escorrega, a gente viu que aqui a gente tem que levantar, engatinhar, a gente já sabe como fazer isso, né? É, muito natural. Vitor, muito obrigado, cara, pela tua presença. Eu que agradeço. Acho que foi um papo super bacana. Esclareceu pra muita gente aí a questão do ChatGPT. Vai dar muita conversa ainda. Vai. Então você também, se gostou, já comenta aí também, já compartilha com o teu amigo, já fala aí o que você tem pra falar também. Eu sou contra, eu sou a favor. Deixe seu comentário, né, Igor? É isso aí. Eu gostaria de te dizer uma coisa, isso não foi combinado, eu guardei isso pro final do programa. Algumas das perguntas que você respondeu aqui hoje foram criadas pelo ChatGPT. Caraca. A gente... escreveu lá, né, que você participaria, falou que o Vitor é o futurista e tal, deu algumas dicas para ele. E assim como no começo do programa ele criou uma narrativa completamente inverídica sobre cada um dos participantes, né? Prova que a ferramenta usada da maneira correta, ela pode nos auxiliar também a ter um resultado positivo. Cara, então, teve assim, uma pergunta que eu falei que a pergunta era muito boa. Foi o ChatGPT que fez? Depende qual delas. Não, porque eu joguei lá pra cima. Dentre as perguntas, por exemplo, a de privacidade, que foi a última que eu te fiz aqui, foi uma das perguntas que o ChatGPT jogou para falar sobre. Né? Quando a gente fala de futurismo, eu simplesmente falo assim, o Vitor ele é futurista, trabalha com tecnologia e tal, inteligência, e ele me jogou assim, pergunta sobre privacidade. É muito louco. Entendeu? Isso, né? Então, assim, ele ter perguntado isso, porque já tem esse condicionamento. Exato. É um assunto que sempre que envolve temas de futuro e tecnologia, a privacidade ela está embutida, né? Então, assim, temos perguntas também, temos coisas boas a extrair das ferramentas, entendeu? Com certeza. Eu acho que, como a gente falou, gente, não tem bom e ruim na tecnologia. Eu acho que o melhor dela é a gente sempre utilizá-la como ferramenta. A verdade é essa. Isso. Então, ferramenta. Não pensar em tecnologia como alguma coisa que pode salvar vidas, mas por meio de ferramenta. Com certeza. E como as pessoas aí te encontram, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, qualquer coisa? Cara, em qualquer canal, @Victor Manachini, tá bom? Vocês não vão ver nada de tiquititos lá. Não pergunta pro ChatGPT, senão ele vai te indicar coisas incorretas a respeito de Vitor Manachini. É isso. Obrigado, viu, galera? Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Estão Siga abertas. as redes sociais do Vitor, então, @Vitor Manachini. Sigam também a gente lá nos nossos canais, @RioPretoCast, no Instagram também, @RioPretoCast.
Todo sábado episódio novo. Exatamente. E se você quer saber um pouquinho da gente, segue a gente também lá no perfil do Rio Preto Cast, tem nossos Instagrams. Exatamente, pessoal. Valeu. Gente, obrigado mais uma vez pela sua companhia até aqui. Compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e nos vemos na próxima semana. Valeu! É isso aí. Feliz aniversário pro Rio Preto Cast. Vitor, muito Feliz obrigado por aniversário, estar galera. aqui neste Parabéns. episódio. Valeu, galera. Show.